Oi gente, tudo bem? Que Dani Celauda, Dani Arte Cristã. Hoje a gente tá aqui pra fazer uma peça muito legal. Assim, é uma peça que eu vi que já tem vídeos ensinando na internet, eu acho que tem até um número grande de vídeos, mas a maneira como eu faço é uma maneira simples, rápida de fazer, tá? A gente não perde muito tempo fazendo essa peça e vai pouco material. E fica muito legal, muito lindo. Então eu acho assim, ó, que vale a pena gravar esse vídeo, ensinar vocês a fazer, porque o lucro de vocês vai ser um lucro bom. E é uma peça que vende muito bem. Então, assim, ó, dê uma olhadinha no vídeo e vê o que vocês acham. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá, gente? Vamos iniciar a peça, então. É um porta-papel higiênico. Não falei no começo, é um porta-papel higiênico. Muito legal, muito simples, fácil de fazer e vai ficar muito bonito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá, gente? Continua assistindo o vídeo, então, e vamos iniciar. Oi gente, tudo bem? Vamos começar então. Assim, o vídeo de hoje não tem molde, tá? Ele é feito todo sob medidas. Então eu vou colocar as medidas aqui no decorrer do vídeo, vocês vão acompanhando as medidas. A gente vai precisar para fazer esse porta-papel higiênico, tá, gente? Duas vezes no tecido, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, de 1,35 por 15. É uma tira de 1,35 por 15, tá? Vocês podem estar fazendo uma costura aqui no meio, como eu fiz. Ó, eu usei uns retalhos que eu tinha aqui. Eu não tinha uma tira inteira de 1,35, então o que eu fiz? Eu peguei duas tiras e costurei no meio, tá? Pode ser assim também. Deixa eu ver quanto é que dá aqui. Ó, 70 centímetros, tá? Pega duas tiras de 70 centímetros por 15 e faz a costura aqui no meio. Foi assim que eu fiz, tá? E aí vai... Como ele fica bem embaixo do último papel higiênico, não vai aparecer a costura. Então, vocês podem fazer duas tiras de 70 ou uma tira inteira de 1,35 por 15, tá, gente? No tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. E aí, nós vamos pegar no tecido principal e vamos fazer as aplicações. Eu quero explicar para vocês bem certinho, porque assim, ó, dependendo de onde vocês colocarem a aplicação, ela vai ficar bem na frente do papel higiênico, ou mais para baixo, ou mais para cima. Então, às vezes, tu tem que enquadrar bem ele para não ficar a cabecinha, às vezes, não aparecendo, as perninhas não aparecendo, dependendo do desenho, não ficar bem enquadrado. Então, eu vou mostrar bem certinho quais as medidas para vocês. Ó, vou mostrar aqui até na fita. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Deixa eu dar um zoom maior. Ó, ver se vocês conseguem enxergar, tá? A minha aplicação tem aproximadamente 13 centímetros. Pode fazer de 12 a 13 centímetros. Esse tamanho é o tamanho da aplicação de cada papel higiênico que vocês vão fazer, tá, gente? Eu fiz aqui 2 gatinhos, né? Mas pode ser qualquer outra coisa. Flores, pode ser cachorrinho, o que vocês quiserem, tá? O importante é, dobra no meio essa tira, tá? Do tecido principal. E a aplicação vai ficar no seguinte... Do início do tecido até a primeira aplicação são 9 centímetros, tá? Do início do tecido até a primeira aplicação. Aí, a partir de 9 centímetros, coloca a primeira aplicação, tá, gente? Que tem aí de 12 a 13 centímetros. A segunda aplicação vai ser do final da primeira aplicação, 7 centímetros. Aproximadamente 7 centímetros, tá? A segunda aplicação vai ser do final da aplicação... mais 7 centímetros, tá, gente? E aqui no final, ó, tem que ficar sobrando aproximadamente de 5 a 6 centímetros aqui no final. Ele dobrado, tá, gente? Ó, ele tá dobrado. Eu dobrei, tá? E aí, colei as minhas aplicações aqui, com essas medidas que eu te falei. Depois que eu colei as aplicações aqui, eu vou fazer a técnica do pet appliqué, que é aquela costurinha em volta que vocês podem fazer tanto na mão quanto na máquina de costura, tá? Tem vídeos na internet aí, um monte ensinando como que faz o pontinho do pet appliqué, tanto na mão quanto na máquina de costura. E aí vocês vão fazer a aplicação aqui no tecido, ele aberto, vão fazer a aplicação aqui, então, a costura na nossa aplicação, tá, gente? Bom, depois de, então, a gente fazer a aplicação, né, no tecido principal, a gente vai reservar um pouquinho e nós vamos pegar aqui a manta,
tá? Ó, que vocês sabem que eu uso a manta sem resina, né? Não é R1 nem R2, eu uso a manta de gramatura 100 ou 150, que tem um custo mais baixo, tá? Eu acho que assim, ó, todo o material, toda a peça que tu fizer, que tu conseguir um material mais baixo, de baixo custo, vai aumentar o teu lucro, então eu dou sempre preferência para usar um material mais barato, mas que tenha qualidade, né? Não pode a gente também usar um material ruim e depois a peça ficar não ter uma estrutura boa. Mas eu tô falando pra vocês, já falei em outros vídeos, se vocês pegarem uma manta sem resina, que é mais barato, tem um custo mais baixo, e botar e passar ferro, com ferro bem quente sobre o tecido, ela vai ficar mais compacta, tá? E ela vai aderir ao tecido. Sempre ela vai aderir, ela vai ficar mais compacta, ela vai ficar mais durinha, ela vai ficar mais semelhante a R1 ou R2 e vai aderir ao tecido. Ela sempre adere, tá, gente? Claro que ela não tem cola, não é uma coisa assim que se tu puxar ela sai, mas ela tem uma aderência boa, tá? Então, e ela vai ficar durinha também, ela vai ficar compacta também se tu passar um ferro bem quente. Eu já mostrei isso em outros vídeos, eu vou mostrar aqui de novo pra vocês, tá? A gente passa, então, com ferro bem quente no tecido de forro, eu passei aqui agora, tá? Ó, e vou mostrar pra vocês. Eu tô pegando aqui só no tecido, ó. Tá vendo que a manta tá aqui? E ela tá colada, ó. Ela cola, tá? No tecido. E é uma manta sem resina, não resinada, tá? Que é mais barata. Então é isso, eu passei agora com ferro bem quente a manta no tecido de forro, tá? Aí eu reservo um pouquinho e vou pegar aquela outra tira, uma terceira tira que eu tenho, que nós vamos fazer a alça do porta-papel higiênico. Essa tira tem 6 centímetros por 23 de comprimento. Nós vamos dobrar aqui as duas extremidades para dentro, passar ferro, dobrar novamente, passar ferro novamente. E aí nós vamos passar uma costura aqui, trabalhadinha, para fazer uma tira que vai ser a tira que a gente vai usar para pendurar o nosso porta-papel higiênico. Fazendo isso, a gente vai cortar aqui a sobra da manta. Tá? A gente já passou a ferro, né? Vamos cortar a sobra da manta. Nós vamos pegar aqui o nosso tecido com a aplicação já feita dos gatinhos. Ficou assim, ó. Essa parte aqui de trás, ela não tem aplicação, ela tem só as 3 aplicações aqui na parte da frente. Nós vamos colocar frente com frente. Vamos fazer um sanduíche. Manta, tecido de forro, mais tecido principal, frente do tecido principal com frente do tecido de forro. E nós vamos pegar aqui a nossa tirinha, vamos colocar aqui, com a dobra pra dentro, tá? Bem aqui no centro, aqui, colocar aqui, acertar aqui bem no centro, tá? E a gente vai passar uma costura. Nós vamos fazer uma costura em toda a volta, tá? Dessas 3 tiras até lá o final, passar uma costura toda a volta. Aqui nessa parte a gente pode dar mais uma reforçadinha, passar umas 2 vezes aqui em cima, só pra ficar mais forte, tá? Ali onde a gente vai colocar a tirinha pra pendurar. E a gente vai passar uma costurinha de pé de máquina em toda a volta, deixando aqui um pedacinho pra gente desvirar, tá, gente? Então é isso, então. Deixa aqui um pedacinho mais ou menos desse tamanho, de uns 7, 8 centímetros pra gente desvirar a peça. Vamos passar a costura e eu mostro pra vocês como ficou. Bom, gente, então já passei a costura, desvirei, deixei aquele pedacinho pra gente desvirar, desvirei, tá? Ó, ficou assim depois de desvirado, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos passar a ferro, deixar bem assentado, bem retinho, tá, gente? E aí nós vamos passar uma costura com ele ainda aberto, tá vendo que ficou uma baita de uma tira, né? Com ele ainda aberto, nós vamos pegar e vamos passar uma costura trabalhada aqui, em toda a borda, pra dar um acabamento, pra ficar bonito, tá? Pode ser uma costura reta também, se quem não tem máquina que faça outros tipos de ponto, pode ser uma costura reta, tá? Em toda a volta. Aí essa costura de acabamento que a gente vai dar em toda a volta, já vamos aproveitar e fechar o buraquinho que a gente deixou. Ela já vai servir também para fechar, tá? Então é isso, eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Então, gente, passei a costura aquela em volta, ó, tá? Percebe como fica bem, o acabamento fica muito legal, muito bom, fica bem gracioso. Então agora a gente vai fechar. Eu vou explicar para vocês onde a gente vai fazer as costuras
para separar cada papel, cada rolo de papel higiênico, tá? Primeiro a gente vai fechar aqui, ó, dobrar assim, tá? A parte do forro para dentro, com a estampa para fora. A gente acerta bem direitinho aqui, ó, tá? Acerta bem direitinho. E aí a gente vai fazer o seguinte, do final da primeira aplicação, ó, a gente colocou a aplicação aqui, do final da primeira aplicação, conta 1 centímetro para cima e faz um risquinho de lápis bem de leve aqui, onde tu vai fazer a costura, tá? Aí, em cima da próxima aplicação, a mesma coisa, 1 centímetro acima. E aqui, nesse último, tá? A gente vai fazer a costura mais aqui pra cima. Aí tu pode fazer a costura 1 centímetro, um pezinho de máquina aqui, ó, assim, porque nós vamos só fechar, tá? Aí não precisa fazer logo aqui abaixo da cabecinha do gatinho ou do final da tua aplicação. Conseguiram entender o que eu falei? Então, assim, ó, recapitulando. São 3 aplicações, 1 centímetro acima dessas 2 aplicações, a gente vai passar uma costura daqui até aqui, tá? Ó, a gente faz o lápis, um risco a lápis, bem devagarinho, pra depois a gente passar uma costura reta bem em cima, tá? Aqui. Nesse outro aqui também, 1 centímetro acima do final da aplicação, tá? E nesse último aqui, aí a gente vai passar a costura aqui, um pezinho de máquina bem aqui em cima, tá? Ó, como eu fiz aqui, como ficou a marca aqui, ó, do lápis, tá? Então é isso, eu vou costurar e vou mostrar pra vocês como ficou. Então, gente, ó, fiz aqui as costuras, tá? Ó, assim, agora eu vou medir aqui pra vocês terem uma noção, tá? Porque eu sei que vai variar muito de acordo com o tamanho da aplicação que vocês fizerem. Mas, digamos que tu faça uma aplicação muito maior ou muito menor do que a minha e que vocês, na hora de colocar o papel, achem que não tá dando certo, que não tá cabendo. Ó, eu vou dizer assim pra vocês, tá? O primeiro espaço aqui, ó, aqui tá a cordinha. O primeiro espaço, ele tem que ficar aproximadamente 22 centímetros, tá? Pra ter uma folguinha aqui, porque o primeiro ele não pode ficar muito esturricado, ele tem que ser um pouco mais floxo. Depois eu vou mostrar com os papéis pra vocês verem como ficou, tá? E os outros dois tem que ficar em torno de 21 centímetros, tá? Ó, esses outros dois aqui de baixo tem que ficar em torno de 20 centímetros, tá bom, tá? 21 até eu acho que é muito. 20 centímetros para esses dois aqui tá bom. E esse aqui de 20 para cima, tá? Esse aqui é bom que tenha uns 23 centímetros esse primeiro aqui, tá, gente? Então é isso. Aí se vocês acharem, na hora de fazer a costura aqui, acharem que tá, ficou muito justo, né? Vocês regulam dessa forma. Então, como o nosso, depois das costuras feitas, o comprimento do meu aqui, ó, deu 64 centímetros, tá? E aí, se chegar nesse momento, vocês dirão, deu tantos centímetros, então eu tenho que calcular na hora de fazer essas costuras aqui, de que fique em torno de 20, 21, 22 centímetros cada espaço do papel. Agora eu vou colocar aqui, vou mostrar pra vocês como que ficou. Colocar os papéis pra vocês verem. Tem que ser uma coisa harmônica, vocês têm que olhar e tem que achar que ele ficou bom, que ficou bonito, que não ficou uma coisa muito estaqueada, muito... Ó. Deixa eu levantar aqui pra mostrar. Acho que vou ter que dar mais distância. Ó, gente, tá? Assim, ó, o primeiro, esse aqui, ele é um pouco maior. Então, vocês percebam, ó, que aqui tem um pouco mais de espaço, tá? Esse meu é o que tem 22 centímetros, tá? Ó. Depois, esses outros dois aqui, ó, eles já não tem tanto espaço, ó. Pode ver, esse aqui tem um espaço maior, esse aqui tem um espaço um pouco menor, tá? Ó. Aí, esses dois aqui são os que tem 20 centímetros no meu caso aqui, tá? E esse aqui de cima tem 22. Ó. Eu digo entre essa costura
e essa. Entre essa costura e essa. Entre essa costura e o final, tá? Então, dessa maneira ficou uma coisa bem harmônica e bonita. E aparecem as aplicações bem direitinho, ó. Ficaram centralizadas, tá bom, gente? Essa é a nossa peça de hoje. Se tiveram dúvidas, então deixem aí nos comentários, tá? E é isso, um beijão, Deus abençoe a todos.